Olá, turma, tudo bem? Eu sou o professor Wendel, da disciplina de Geografia, e hoje vou falar com vocês sobre um tema muito importante para a gente poder começar a entender um pouquinho dessa ciência tão fantástica, tão incrível que a geografia é, tá? O assunto da nossa aula de hoje é o nascimento da geografia. Eu vou aqui projetar para vocês um, um slide que eu e as outras professoras preparamos para poder falar um pouquinho com vocês sobre essa ciência tão incrível, tá? É, então, gente, para começar, no nosso slide aqui é o nascimento da geografia e vamos ver alguns pontos desde o primórdio do entendimento do conhecimento geográfico e a diferença entre o conhecimento geográfico e a ciência geográfica, tá? Para começar, é necessário entender o seguinte, que o primeiro conhecimento de geografia que nós temos é a partir do nascimento, porque enquanto nós estamos na barriga de nossas mães, o ambiente lá é completamente diferente do mundo externo, porque dentro da barriga nós estamos num ambiente mais confinado, né, mais apertado, escuro e também molhado. A partir do momento que nós nascemos, que viemos ao mundo, né, como se diz, nós estamos vindo para um ambiente mais amplo, muito vezes mais amplo, claro e também seco. Por isso que nós choramos por estranhar essa troca de ambiente. Mas não é para menos, né? Nós passamos boa parte da nossa existência dentro de um ambiente do qual nós estamos acostumados, nos sentimos seguros, e do nada a gente nasce e se dá de conta assim, desse mundão, né? Algo totalmente novo, isso estranho mesmo, isso causa um, uma sensação na gente que dá vontade de chorar, por isso que eu choro, tá? Então, essa sensação de trocar de ambientes já é a nossa primeira sensação geográfica, o nosso primeiro conhecimento geográfico, é a primeira sensação que o ser humano nasce. Então, a gente já nasce fazendo geografia desde sempre. Se o ser humano, o homem já nasce com essa ideia de geografia, desde seus primórdios, ainda na sua fase assim, mais primata, o ser humano ele já vem com conhecimentos geográficos sobre o local em que ele habita, como, por exemplo, saber que em determinada época do ano as frutas vão estar nascendo em tais árvores, e em outra, essas árvores vão ficar secas e é necessário mudar de região para procurar novos alimentos. Também, né, em relação à caça, saber que durante um período do ano os animais eles vão estar mais frágeis porque vai ter passado o período de acasalamento, os bebês vão nascer e os pais, né, dos filhotes, é necessário que eles se, se doem mais para poder manter a sua ninhada viva. E com isso, os primeiros humanos, né, eles se aproveitavam desses momentos de fragilidade dos outros animais para poder caçar. Se aproveitavam do momento em que aquelas plantas, as árvores, davam frutos para poder colher esses frutos e ficar durante o tempo naquele local. Mas só durante o período que ele, depois do período que ele começou a dominar a agricultura, é que a geografia começou a fazer parte de vez da nossa história. Porque a partir daí, gente, foi possível criar as primeiras cidades, foi por onde começou a nascer também a relação de comércio, a relação de poder, tá? Então percebam que desde o princípio a geografia vem fazendo parte da história do homem aqui na Terra. A partir do momento que ele nasce e até os nossos antepassados, ela faz parte desde sempre.
trazendo para um ponto mais atual, né? Mas alguns milhares de anos atrás também, a gente vai falar da importância dos gregos na ciência geográfica, na ideia de geografia no mundo. Então, geografia por si só já é uma palavra grega. A gente vai olhar a etimologia dela, ela é formada por duas palavras. Uma, que significa, a primeira, né? Geo, que significa terra, e grafia, que significa descrever. Então, em linhas gerais, antigamente a geografia era somente a descrição da terra. E por muito tempo ela foi somente isso mesmo, ou seja, os antigos gregos, eles só se importavam em saber se eles estavam vendo uma montanha e que tipo de vegetação tinha nela, por exemplo. Se eles fossem olhar um leito de um rio, eles só queriam saber quais animais estariam ali por perto. Eles não queriam saber para onde aquele rio iria. Ou então, que aquela montanha poderia ocasionar para quem morasse perto dela. Eles não queriam saber disso, eles só queriam saber descrever o que é que eles estavam vendo na hora, e eles anotavam no papel e pronto. Essa era a importância da geografia na época. É, também com os gregos, né, os primeiros gregos, esse aí da imagem, que é Aristóteles, esse rapaz aí, gente, foi ele que deu o nome de geografia para a nossa ciência, e ele também foi a primeira pessoa a dizer que a Terra tinha formato esférico. Vejam aí, ó. Hoje, em 2021, tem gente que acredita que a Terra é plana. Na Grécia Antiga, há milhares de anos atrás, as pessoas já faziam testes para mostrar que a Terra tinha sim um formato esférico, tá? E qual foi o teste que ele fez? No mesmo dia, na mesma hora, em cidades diferentes, ele fez um teste. Botou um bastão numa, numa praça e viu que em uma cidade fazia sombra a partir desse bastão e na outra cidade, na mesma hora, no mesmo dia, não tinha. Ou seja, percebia que a Terra era curva, tá? Como estava mostrando na imagem aí para vocês. É na Grécia também, na Grécia Antiga, em que a geografia passa a ter uma mudança de categoria. Deixa de ser só um conhecimento, como surgiu lá com os primeiros humanídeos, né, na origem do ser humano aqui na Terra, e passa a virar ciência, porque tem cada vez mais estudos, mais pesquisas, mais pessoas interessadas em saber mais sobre esse conhecimento. É tanto que ele se torna ciência na Grécia Antiga. Por esse fator também, a geografia é uma das ciências mais antigas do mundo, junto com a matemática, a astronomia, tá? Outro povo bastante importante foram os romanos. Primeiro com a questão do ordenamento das suas cidades, pela questão da saúde, distribuição de serviços. Só para vocês terem ideia, já na Roma Antiga haviam canais que levavam água para toda a cidade. Na Roma Antiga também existiam banheiros públicos para que as pessoas fizessem as suas necessidades lá e assim deixassem de fazer elas no meio da rua e dessa maneira evitaria doenças e morte da sua população, tá certo? Na Roma Antiga também já começou a fazer uma espécie de censo demográfico, ou seja, começou a contar as pessoas, quais eram as funções que elas ocupavam. Então, a partir desse momento, a cidade já sabiam quantos habitantes tinham nela, com os comerciantes, com os soldados. Então, o governo romano já começou a se preocupar com essa questão. Na Roma Antiga também surgiram os primeiros agrimensores. O que é isso, professor, um agrimensor? São pessoas que medem terrenos, ruas, lotes, e eles faziam isso para poder justamente facilitar um processo de construção, para facilitar os cálculos, e isso já na Roma Antiga. Para vocês terem ideia, essa profissão existe até hoje, só que com mais tecnologia, claro, né?
Mas foi a partir também da Roma Antiga que surgiu um dilema, a relação homem versus meio. Porque aqui começou a se questionar se o ser humano ele pertencia à natureza ou então se é a natureza que pertencia ao ser humano. E na Roma Antiga acreditou-se que a natureza pertencia ao ser humano. Por isso vem essa questão da apropriação do meio natural, o homem querendo se tornar dono de tudo que é natureza, né, de tudo que é natural, começou a comercializar essas áreas, esses produtos, e dessa maneira deixou de ter a relação mais próxima com os antigos homens tinham com a natureza, a ficar cada vez mais distante e pensando somente no seu bem próprio, né? E, de certa forma, também ele acaba se prejudicando, porque destruindo a natureza, ele vai estar destruindo o seu lar. Então, gente, essa foi um pequeno resumo do nascimento da ciência geográfica, do nascimento da geografia. E qualquer dúvida, procure o seu professor, tá? Junto com esse vídeo, vai estar indo também uma atividade. Procure resolver, não deixe acumular. Qualquer dúvida, ligue ou então mande mensagem para o seu professor. Ok, gente? E é isso, tá? Valeu, falou, pessoal.